Olá, estamos aqui com mais um programa Arquitetando, mostrando o que a gente tem de arquitetura na cidade de Santa Maria. E seguindo a nossa proposta de mostrar escritórios de arquitetura, hoje a gente está no Box Studio. Então a gente tem essa ideia de mostrar para o público de Santa Maria o que a gente tem de interessante, quais são os escritórios, empresas, até lojas também que trabalhem com produtos relativos à arquitetura. E então esse é o nosso propósito com o programa. Hoje então estamos aqui conversar um pouco com vocês para entender desde quando que vocês estão no mercado. Primeiramente, achei bem interessante, louvável a ideia do programa de vocês para tentar desmistificar um pouco dessa ideia de que o arquiteto, o urbanista, ele tem um pouco de tendência a ser contratado sempre para executar projetos ou, enfim, está vinculado a alguma coisa mais onerosa, né? Então, hoje em dia a gente percebe que através da mídia vem se tornando mais comum aparecer sempre a figura do arquiteto em um filme, uma novela, e a gente começa a conhecer um pouco mais do que um arquiteto faz, né? Então, antigamente ele era colocado muito à parte da execução de obras, e hoje eu acredito que ele está um pouco mais presente, principalmente pelo fato de estar sendo dado aí a devida importância, né? Falando sobre o Box Studio, a gente está no mercado há aproximadamente uns 7 anos como escritório de arquitetura, né? Nossa inauguração, nosso início foi no ano de 2007. Na verdade, 3 colegas de faculdade, né, que em algum momento nós somos colegas de faculdade na Universidade Federal de Santa Maria, tivemos a ideia de montar um escritório e cada um de nós achou que seria o melhor momento de montar um escritório de arquitetura. Sempre pensando daquela forma, quanto mais tempo demorar para montar um escritório, mais difícil vai ser essa inserção no mercado de trabalho, né? Isso a gente estava conseguindo perceber. Então, nós 3 nos juntamos, e eu lembro que o Daniel, na ocasião, ele trabalhava em um outro escritório de arquitetura, eu trabalhava num outro escritório de arquitetura, né? Aí depois tive uma passagem pela Prefeitura Municipal de Santa Maria, o nosso outro colega, ele estava em Santa Catarina fazendo mestrado. Nos reunimos, resolvemos inaugurar o Box Studio 3. Então a gente está aí aproximadamente 7 anos de trabalho juntos. Hoje o Alexandre não faz mais parte do escritório, hoje estamos somente eu e o Daniel Pereirão. Legal. E quanto a esse posicionamento, tu falaste também dessa parte de desmistificar a profissão. Vocês trabalham com esse conceito aqui no escritório. Como é que é essa ideia? Na verdade, a gente tenta sempre trabalhar com a ideia de que o projeto arquitetônico ele é essencial, né? Ele é essencial. Sem querer entrar em assuntos maiores, por exemplo, discutir questões de arquiteto, engenheiro civil, a gente sempre tem em mente de que o projeto arquitetônico ele é essencial. Ou seja, o arquiteto ele é uma função que ele é indispensável, principalmente quando você está se falando em cidade, planejamento urbano, quando você está se falando em conforto espacial, acústico e térmico. Então, eu acredito que o cliente que vem procurar um arquiteto, ele tem certeza absoluta de que ele vai ter um diferencial no projeto dele. Esse é o objetivo do escritório, né? É tratar cada cliente de forma individual, né? Tentando reconhecer os aspectos, enfim, os anseios psicológicos de cada cliente, né? E tentar traduzir isso tudo com a nossa linguagem arquitetônica, aliando ao gosto, enfim, o que ele busca, né? Porque muitas pessoas às vezes têm um sonho é aquela residência, a casa, né? Então a gente tem que tratar cada projeto como se fosse o projeto mais importante, né? É assim que o cliente vê, né? O meu projeto é o mais importante de todos, né? A gente tem que dar devida atenção para cada um deles e ter aquele determinado tempo para poder amadurecer cada ideia em cada projeto que a gente elabora, né? E essa questão que tu trouxeste também eu acho bem interessante, da gente aproveitar também essa oportunidade do programa para estar esclarecendo algumas coisas sobre arquitetos, sobre a atribuição da profissão. Isso que tu falaste eu acho bem interessante. Então eu queria aproveitar, te convidar a trazer também essa reflexão de qual é o papel do arquiteto dentro da obra, da edificação, do projeto,
Eu sei, como profissional também da área, que a arquitetura ela é fundamental. Mas por quê? Por que ela é fundamental? Na verdade, assim, nós temos uma formação desde o currículo pleno da faculdade. Nós temos 10 disciplinas de projeto arquitetônico, né? Então, ou seja, o profissional arquiteto, ele desde que ele entra na faculdade, ele tem o contato com a cadeira de disciplina de projeto. Então, ou seja, ele está qualificado para conceber ambientes, conceber espaços, né? E projetar e planejar a cidade também. Né? Então, esse é o diferencial que existe do profissional arquiteto em relação, por exemplo, ao design, ao engenheiro civil. Nós temos também atribuição projeto de interiores, a questão do paisagismo está muito presente também. O nosso escritório ele não trabalha muito com a questão do paisagismo, nem com a questão do urbanismo. A gente realmente tem a gente faz muita coisa aqui no escritório, né? Mas a gente faz desde o licenciamento de um estabelecimento comercial que vai abrir junto à prefeitura, projeto multifamiliar a gente faz bastante, projeto arquitetônico de residências a gente faz bastante. Então é bem diversificado. Mas foi importante falar a questão da atribuição, né? Porque existe hoje, e antigamente mais ainda, né, uma questão do sombreamento de atividades entre engenheiro civil, arquiteto, designer. E hoje, acho que com a própria questão do conselho, né, do CAL, está se buscando uma valorização no mercado de trabalho e algo mais específico realmente voltado para o arquiteto. Então eu acho que o momento que o profissional arquiteto está vivendo hoje assim, ó, ele acho que nunca esteve tão valorizado quanto os anos anteriores. Isso a gente tem que agradecer ao conselho e agradecer acho que as pessoas estão se dando conta de que contratar um arquiteto não é algo extremamente caro. O que ocorre? Parece que está terminando um pouco aquela ideia de que eu vou fazer por minha conta e risco, né? Eu vou levantar a minha casa, eu vou fazer desta forma, eu vou abrir um estabelecimento comercial, não vou contratar ninguém, não vou consultar ninguém, né? Então parece que está havendo essa preocupação dos leigos, né? E antes de dar o primeiro passo, ter uma conversa, uma consulta com o arquiteto para ver se aquele terreno lá está atingido, né, por recuo viário, saber o alinhamento que é possível, né, o alinhamento que a partir do eixo da rua, né? Claro. Então, este primeiro contato com o arquiteto parece que está acontecendo de uma forma muito mais frequente do que ocorria anteriormente. Né? A gente consegue perceber também que, eu acredito, isso é uma percepção minha, que como as pessoas tendem a ter mais assertividade, ou seja, hoje em dia a gente não tem tanta bala na agulha, né? Então o cara não vai fazer 10, 20, 30 vezes até acertar. Então eu acredito que ao contratar um profissional de arquitetura, um arquiteto, quem vai poder fazer essa orientação, a pessoa já está buscando qualidade e economia. Porque é aquele clássico barato que sai caro, né? Então, na nossa área isso acontece muito. Né? São poucos clientes que conseguem reconhecer isso e eu tive, por exemplo, aqui no escritório tivemos o privilégio de ter um cliente que é de outra cidade, né? E eu ouvi aquilo e fiquei assim realmente pensando, que bom que todo mundo pensasse dessa forma, né? Ele foi, na verdade, fazer o acerto dos nossos honorários e ainda comentou com a esposa dele, é o dinheiro mais bem empregado que eu já destinei na minha vida. Porque o conhecimento que tem que ter para fazer essa determinada atividade, eu lembro que a gente estava elaborando o PPCI dele, né? O Plano de Prevenção contra Incêndio, para uma edificação de 4 pavimentos. E ele realmente achou que aquele fosse um dinheiro muito bem investido. E é desta forma que eu acho que o leigo tem que pensar. Porque é uma economia. Contratando um profissional, seja para administrar a obra, ou para executar, ou para desenvolver e elaborar o projeto, em algum momento ele vai otimizar o resultado e ele vai minimizar o retrabalho. Ou seja, que é aquela questão assim, ó, de simplesmente iniciar a obra. Aí, quando a obra está sendo levantada as paredes, fundações, as paredes está começando a destinar os compartimentos, né? Estão definidos ali, mas esse quarto podia ter outra posição, esse dormitório poderia ser maior, esse banheiro, enfim. Entendo. Bom, então, muito obrigado, Everton, por dar essa tua contribuição
Eu acredito que a gente também trazendo isso que faz parte da nossa rotina, ou seja, que bom que todos os clientes pudessem pensar dessa mesma forma, né? Seria muito mais fácil para nós, mas para eles também, né? Ter essa percepção. Bom, então agora vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco nós voltamos com mais conversa aqui no Arquitetando. Programa Arquitetando, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. Construtora Bevel. Ideli, ambientes, estilo e qualidade. Então, estamos aqui de volta no Box Studio, conversando agora com o arquiteto Daniel Pereiron. Tudo bem, Daniel? Tudo bom, tudo bem. Então, o Box Studio, como a gente já havia conversado com o Everton, ele fica aqui na Tuiuti, logo após da Valando. Qual é o número? Isso, 1430. 1430, beleza. Bom, então, Daniel, como é que é essa parte de trabalho de vocês, de projetos? Qual é o carro-chefe do escritório hoje? Como o Everton falou, a gente estando numa cidade menor, acaba que os trabalhos se diversificam, a gente acaba não tendo uma especificidade muito pequena. Talvez por sorte, desde o início do escritório, a gente teve a oportunidade de trabalhar com construtoras executando residenciais multifamiliares, né? Então, se for para elencar um carro-chefe, talvez esse tenha sido, em 7 anos nós tivemos a oportunidade de fazer 7 projetos de prédios, né, que é muito interessante. A gente tem também a parcela de projetos residenciais unifamiliares, alguma coisa de interiores, enfim. Mas acho que até hoje tem sido a parte do residencial multifamiliar. Também tem algumas coisas que a gente executa e faz que não são constantes, mas aparecem, que é a parte de acústica, em função também do meu mestrado. Então, alguns projetos de tratamento, de isolamento acústico, alguma coisa de laudo, mas envolvendo essa área. Tem surgido também, principalmente a partir do que aconteceu na KISS, tem sido uma constante essa busca e essa atenção pelo uso do material correto, pelo tratamento, né? Então, os estabelecimentos estão sendo mais cobrados também. E junto a isso tem vindo também muitos estudos de impacto de vizinhança, né? Que é uma coisa que também já, aos poucos, isso já era cobrado, mas agora teve uma intensificação. Que é interessante, porque é onde a gente consegue, dentro do escritório particular, trabalhar alguma coisinha de urbano, né? É uma análise superficial ainda, não se trata de um projeto de urbanismo, longe disso, mas talvez onde a gente consegue, hoje em dia, chegar próximo dessa, uma análise, né? É um estudo de uma determinada vizinhança e o que o estabelecimento impacta dentro desse contexto. É interessante porque daqui a pouco a gente está fazendo um estudo, uma análise numa vizinhança, em outra, acaba que fica bem grande essa abrangência, né? Bom, e durante esse tempo, já são 7 anos de trabalho, né? O que tu acha que seria interessante a gente elencar, ou talvez algum exemplo? Óbvio que a gente não pode chegar aqui e dizer, não, meu preferido foi tal. Será capaz de ter problemas, né? Não, mas há quem diga, eu não me lembro quem falou, se foi o Niemeyer, que perguntavam, em determinada ocasião, perguntaram para ele de toda a carreira, né, qual foi o prédio melhor, o mais gostou de trabalhar. Ele tem uma resposta muito boa, sempre é o último. Então sempre o último é o preferido, é o filho mais novo. Não tem como elencar um. Eu acho que dos prédios aliás, de todos os projetos que a gente fez, cada um tem o seu ponto específico, a gente tem o carinho sobre aquele projeto, ele é um contexto da situação, de uma vontade do cliente, de uma determinada tecnologia que surgiu naquele momento. Então, desde a primeira casa, que eu me lembro que a primeira residência que a gente fez foi uma casa de 115 metros quadrados, pequena, relativamente pequena.
mas para a gente foi um acontecido, né? O primeiro projeto de uma casa, foi uma coisa assim que foi trabalhada com muito gosto. Então, não é porque foi a primeira e a menor é que ela tem um sabor diferente, todas elas são especiais. E eu acho que dos 7 prédios que a gente fez, cada um ele teve uma característica importante, porque era sempre a tentativa, os 6 primeiros foram para a mesma, dá para dizer a mesma construtora, depois o filho assumiu uma segunda construtora, mas ainda tudo é uma empresa familiar. Então, na verdade, 2 construtoras, mas vamos dizer que com uma origem única. Cada projeto a gente tinha vamos dizer, a obrigação de superar o anterior quanto à novidade, porque uma construtora que coloca um prédio por ano no mercado, ele tem que ter um volume e uma linguagem diferente para ser competitivo consigo mesmo e com os outros no mercado. Então sempre cada um é diferente do outro e é muito difícil falar de um preferido, né? Nós temos então 6 projetos para esse primeiro cliente que deu certo, porque temos até hoje, tem um prédio que está sendo executado agora e um já na fila para ser executado, os 2 já aprovados na prefeitura para ser executado ano que vem. E temos um prédio que é o maior deles até hoje, que é o Vale Nevado, que é para uma outra construtora, que fica na Fernando Ferrari. Esse é um empreendimento já de maior volume, né? São 6 mil metros quadrados. Até então os outros a gente sempre estava na escala dos 4, 5 pavimentos, né? Entre 1.500 e 2.000 metros quadrados. Então esse tem um volume diferenciado, demandou mais tempo de trabalho, né? Um detalhamento maior. E uma coisa que a gente tem tentado ao longo do tempo é participar mais de todas as etapas do projeto, né? Então, claro, os primeiros projetos a gente ficou mais na parte do projeto arquitetônico, aos poucos a gente já foi incorporando então o PPCI de um projeto, de outro, alguma coisa a gente não faz a parte estrutural, mas vamos dizer quase que um casamento entre todos os projetos, né, para garantir lá na execução um casamento, uma execução mais fiel ao projeto, né? Então, atenção a interpolar o projeto estrutural junto com o arquitetônico, algum outro elemento de incêndio, né? Que poderia, na hora da execução, vir a alterar algum detalhe da obra. Então, aos poucos, a gente foi tentando incorporar dentro do nosso serviço, dentro do escritório, essas outras áreas, né? Que na verdade é o papel do arquiteto, é o grande aglutinador de todos os serviços, né? Então, é o projeto arquitetônico que coordena o projeto estrutural, o projeto hidrossanitário, o projeto elétrico, o projeto de proteção contra incêndio. Então, isso, claro, demanda mais tempo de trabalho em cada projeto, mas a gente tem a certeza que na hora da execução da obra, a modificação ou a pós-construção vai ser menor. E isso é outra nuance interessante da gente estar abordando, né? Como a gente falou com o Everton no primeiro bloco, a importância do profissional de arquitetura quanto a essa questão comercial, né? E agora também a importância do profissional de arquitetura como aglutinador, né? Como talvez a pessoa que não temos a prepotência de dizer gerenciar, mas que pode organizar talvez projetos elétricos, hidrossanitários, estruturais, proteção contra incêndio, e todos eles têm uma unidade, que eles conversem, né? Porque eventualmente quando a gente deixa aberto, no final o projeto já não tem mais nada a ver com o arquitetônico proposto, né? E uma outra coisa interessante também que surge aos poucos é o projeto arquitetônico residencial que acompanha, vem também a execução do projeto de interiores, né? De arquitetura de interiores, onde então a gente tem o domínio completo do projeto, do início ao fim, porque muitas vezes a gente acaba fazendo somente o projeto arquitetônico do espaço, tu tem uma previsão de layout, tem uma previsão daqueles pontos elétricos, como é que vai funcionar. Mas quando tu realmente te apropria do projeto de arquitetura de interiores, onde tu faz o detalhamento do móvel, né? Tu sabe qual é a poltrona, qual é o sofá, onde é que está o armário, como é que vai funcionar a cozinha. Então tu tem um domínio completo e isso gera uma economia na obra, né? Não vai precisar mais desviar tubulação, né? No momento que foi feito
a posteriori o projeto de interiores. E acho que da mesma forma funciona essa administração, essa aglutinação dos outros projetos. Isso lá no final da obra acarreta em economia, que muitas vezes paga o projeto arquitetônico, né? Tem um profissional que nos deu um treinamento uma vez que dizia que essa aglutinação ela gera uma economia de aproximadamente 25% no final da obra. Quer dizer, isso é considerável, né? A gente chega a falar em 20%, 25% de economia, por quê? Porque não teve que ser quebrado uma estrutura para passar uma tubulação, o shaft está passado onde deve ser passado, então é por aí. Beleza. Bom, então, muito obrigado, Daniel, por ter essa contribuição assim, para o programa Arquitetando. E fica o convite, então, para que quem quiser pode vir, entrar em contato com o Daniel, com o Everton, vir conhecer o escritório, que está aqui na Tuiuti. 1430, logo depois da Serafim Valanda, né? Então, agradeço a vocês que estiveram aqui nos assistindo e convido também a curtir a nossa fanpage, adicionar no Face. E também qualquer sugestão ou pedido de opinião, pode entrar em contato comigo, com o Daniel, com o pessoal aqui do escritório, para qualquer outro tipo de resolução, né? Então, muito obrigado e fique ligado. Programa Arquitetando, apoio cultural, imobiliária modelo, administração de condomínios, vendas e aluguéis. Construtora Bevel. Ideli, ambientes, estilo e qualidade.